Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é mais um daqueles dias intensos da rotina do torcedor corintiano. A quinta-feira amanheceu como mais uma daquelas em que o torcedor acorda já esperando alguma notícia bombástica. E ela veio, ou melhor, várias vieram num combo que só o Corinthians parece ser capaz de proporcionar. Começando por Memphis Depay, passando pelo ex-presidente André Sanches e culminando com a denúncia do presidente afastado, Augusto Melo, pelo Ministério Público. O dia foi de fortes emoções no Parque São Jorge. O caso de Memphis Depay chamou atenção logo cedo. A ausência dele no treino de quarta-feira após o feriado da terça gerou burburinho e descontentamento nos bastidores do clube. O jogador, que deveria ter se reapresentado normalmente, não apareceu e sequer apresentou justificativa à comissão técnica ou à diretoria. Um comportamento que em qualquer clube minimamente organizado já geraria questionamentos imediatos. No caso do Corinthians, com toda essa ebulição política e financeira, só jogou mais lenha na fogueira. Memphis, como um dos principais nomes do elenco e figura que carrega responsabilidade e liderança, não pode simplesmente sumir ainda mais num momento tão delicado. O mais curioso é que essa ausência não foi isolada. Foi acompanhada de um silêncio completo por parte dele até a reapresentação na quinta. A chegada dele na quinta-feira pela manhã trouxe algum alívio, mas não apagou a impressão ruim. Ele se reuniu com as principais figuras do futebol corintiano. No momento, Osmar Stabile, presidente interino do clube, Fabinho Soldado, executivo de futebol, e Dorival Júnior, o técnico da equipe. Depois desse encontro, o clube soltou uma nota afirmando que o jogador manifestou o desejo de permanecer e que o assunto estaria encerrado. Mas será mesmo? A gente sabe como as coisas funcionam no Corinthians. Uma nota oficial nunca encerra nada, o que ficou subentendido nos bastidores. E depois até confirmado por algumas fontes. É que o jogador foi multado financeiramente. Mas aí surge uma questão básica como multar um jogador quando o próprio clube deve salários, direitos de imagem e premiações para ele? Parece até cômico se não fosse trágico. Memphis, inclusive, já havia notificado o clube formalmente por falta de pagamentos. E essa ausência no treino, por mais que tenha sido tratada como um mal-entendido, soa claramente como uma resposta, uma forma de mostrar insatisfação. E ele não escondeu isso ao se dirigir ao elenco, onde pediu desculpas pela ausência e tentou justificar que sua atitude foi motivada pelo desconforto com a situação que vive dentro do clube. Não apenas pelos atrasos salariais, mas também por não se sentir informado ou acolhido pela gestão atual. Isso levanta um ponto importante quem está fazendo esse papel de comunicação direta com os jogadores. Porque o clube precisa ter esse elo entre elenco e diretoria, e esse papel é justamente do Fabinho Soldado. Se Memphis se sentia mais amparado quando Pedro Silveira estava lá, é porque talvez Silveira cumpria esse papel com mais proximidade, mais diálogo. E se desde a saída do Pedro o Memphis se sente perdido, é um sinal de que há um vácuo na comunicação que precisa ser corrigido com urgência. Apesar de tudo isso, o jogador deve ser titular contra o Bragantino no fim de semana? Tecnicamente, não há discussão. Memphis é um dos melhores, se não o melhor jogador do elenco corintiano. É decisivo, é experiente e mesmo num contexto caótico consegue produzir. A discussão gira em torno do custo-benefício. Será que o clube, com toda essa crise financeira, consegue sustentar um jogador desse porte? A verdade é que se tem contrato e está em condições de jogar, o mais sensato é utilizá-lo. Claro que é preciso ter uma conversa honesta com ele e entender se existe algum desejo de sair, se há propostas ou se ele realmente quer seguir vestindo a camisa do clube. Mas afastá-lo ou liberá-lo de forma precipitada pode ser um erro, principalmente se não houver reposição à altura. Enquanto a situação de Memphis borbulhava, outra bomba explodia no noticiário. André Sanches, ex-presidente do Corinthians, admitia ter utilizado o cartão corporativo do clube para gastos pessoais durante o Réveillon de 2019 para 2020. A informação revelada pelo jornalista Marco Belo trouxe à tona uma prática no mínimo duvidosa de gestão. Foram R$ 9.000 utilizados em hospedagem e restaurantes em uma viagem ao litoral nordestino, valor que o ex-presidente disse ter sido um engano. Segundo ele, o cartão corporativo do clube e o pessoal são do mesmo banco, o que teria provocado a confusão.
Assim que recebeu a cobrança, Andrés teria acionado seu jurídico e prometido ressarcir o valor com juros e correção. Mas aí fica a pergunta que não quer calar: se a imprensa não tivesse descoberto esse dinheiro, seria devolvido. E mais, essa não foi a única despesa pessoal feita com o cartão do clube. Segundo a apuração do GE, há também registros de gastos em Fernando de Noronha, logo após o Réveillon, incluindo despesas com restaurante e joalheria, entre outros. Andrés novamente admitiu e disse que também vai ressarcir o clube. Só que isso levanta uma questão gravíssima sobre governança e fiscalização. Onde estava o Conselho Fiscal na época desses gastos? Como é que esses lançamentos passaram sem nenhum tipo de contestação ou apuração interna? A resposta mais óbvia é: passaram porque ninguém queria mexer nisso. E hoje, ironicamente, os mesmos ex-presidentes que estiveram à frente do clube em períodos controversos continuam com voz ativa no CORE, o Conselho de Orientação. São eles que, inclusive, ajudaram a formatar o processo que resultou no impeachment de Augusto Melo. E falando em Augusto Melo, a situação dele também evoluiu. Para pior, o Ministério Público formalizou a denúncia contra ele e outros ex-diretores do Corinthians por conta do caso Vidbet. O presidente afastado foi denunciado por crimes como furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A denúncia se baseia no inquérito da Polícia Civil, que apontou diversos indícios de irregularidades na contratação da casa de apostas como patrocinadora master do clube. Segundo o MP, mais de R$1 milhão foram desviados por meio de empresas fantasmas em uma estrutura típica de lavagem de dinheiro. Os termos usados na denúncia são pesados, caminhos tortuosos e ilegais, empresas manifestamente fantasmas, há valores escusos. Tudo isso configura uma situação gravíssima e que pode, caso o juiz aceite a denúncia, colocar Augusto Melo no banco dos réus oficialmente. A justiça agora tem a palavra final sobre o aceite dessa denúncia, mas a expectativa é que ela seja acatada dada a robustez do material apresentado. Caso isso aconteça, o presidente afastado será formalmente processado, e aí começará um novo capítulo jurídico com audiências, depoimentos e eventual julgamento. Além disso, o Ministério Público pede que os envolvidos indenizem o Corinthians em 40 milhões de reais, valor que a promotoria entende ser o prejuízo causado ao clube por esse contrato. A sequência de eventos é no mínimo alarmante. Em questão de horas, tivemos a insubordinação do principal jogador do elenco, a revelação de gastos indevidos por parte de um ex-presidente e uma denúncia pesada contra o atual presidente afastado. Tudo isso revela um clube sem comando, com rachaduras em todas as esferas, administrativa, financeira, técnica e política. É como se cada novo dia trouxesse uma nova má notícia e o torcedor se acostumasse com a sensação de que o fundo do poço ainda não foi alcançado. O mais triste é que o Corinthians, mesmo com sua grandeza, vive um momento de descrença total. E quando o clube mais precisava de união e projeto, o que se vê é guerra de bastidores, vaidade de dirigentes e jogadores desgastados. Nesse cenário, Memphis se transforma em um microcosmo do Corinthians, atual talento potencial, mas envolto em caos mal administrado e à beira de uma ruptura. A dúvida que fica é: o clube terá força institucional para se reerguer em meio a tanto problema? Ou seguirá refém de seus próprios erros e de figuras que, mesmo após deixarem o poder, ainda puxam as cordas nos bastidores? Depois de toda essa tempestade que envolve o Corinthians, fica impossível não pensar nas consequências que esses fatos podem ter no futuro imediato do clube. É preciso encarar a realidade com clareza. O clube está refém de um ciclo vicioso que parece não ter fim. As crises administrativas, as turbulências políticas e os problemas dentro do elenco só se retroalimentam. E quando um problema não é resolvido, ele abre espaço para outro, e assim sucessivamente. Essa falta de uma gestão sólida, transparente e comprometida está levando o Corinthians a um beco sem saída, um cenário em que tudo é mais difícil, desde montar um time competitivo até se planejar para os próximos anos. A gestão do futebol, por exemplo, nunca esteve tão desorganizada.
O clube vive um momento de transição mal conduzida, com troca constante de nomes na diretoria, com pessoas que chegam sem preparo adequado ou que sequer permanecem tempo suficiente para mostrar algum resultado concreto. Essa instabilidade reflete diretamente no elenco que se sente perdido, desamparado e sem rumo. Os jogadores não sabem quem os representa, não têm clareza sobre o planejamento para a temporada e ainda convivem com a insegurança financeira causada pelos atrasos nos pagamentos. É um cenário que mina a confiança e o comprometimento do grupo, gerando um ambiente tóxico dentro do vestiário, e o reflexo disso aparece dentro de campo. A equipe que deveria ser a grande vitrine do Corinthians não consegue manter um padrão de jogo consistente, não tem entrosamento e, por vezes, parece um time que entrou para disputar a partida apenas por obrigação. A falta de motivação é nítida, e isso tem tudo a ver com o caos nos bastidores. Quando um jogador não sabe se vai receber seu salário no fim do mês, ou se o clube pode não honrar seus compromissos, ele não tem cabeça para se concentrar 100% no futebol. Isso sem falar nas constantes notícias negativas que chegam à imprensa, que também pesam no psicológico de quem veste a camisa. Essa confusão toda cria um efeito dominó. Os bons jogadores que poderiam ser a base do time começam a perder a paciência e cogitam deixar o clube na primeira janela de transferências. Os jovens talentos se sentem desmotivados e podem até buscar oportunidades em clubes com estruturas mais organizadas. E por fim, a torcida, que é o coração do Corinthians, começa a se distanciar, decepcionada com a sequência de erros e o descaso da diretoria. O resultado disso são arquibancadas cada vez mais vazias e um ambiente de desconfiança e frustração. Falando na torcida, é importante destacar o papel fundamental que ela tem nesse momento de crise. O torcedor corintiano é conhecido por sua paixão, sua fidelidade e sua força. Mesmo diante de tantas adversidades, ele continua lá apoiando o time nos momentos difíceis, cantando nas arquibancadas e acreditando na virada. Mas essa paciência tem limite. Quando os erros se repetem, quando as promessas não são cumpridas, quando os dirigentes parecem mais preocupados com disputas internas do que com o clube, o sentimento de revolta cresce. A pressão nas redes sociais, as manifestações nas arquibancadas e até mesmo protestos fora do estádio são reflexos desse desgaste. É um grito por mudanças reais, por uma gestão que tenha o Corinthians como prioridade e não interesses pessoais. Porém, mudar um clube do tamanho do Corinthians não é tarefa simples. É um gigante com uma estrutura complexa, uma história pesada e uma enorme base de torcedores. Além disso, o clube tem uma dívida bilionária que limita qualquer tipo de investimento e obriga a diretoria a tomar decisões impopulares como venda de jogadores e contenção de custos. Essa equação difícil é um grande desafio para quem está à frente da gestão. É necessário encontrar um equilíbrio entre a austeridade financeira e a necessidade de formar um time competitivo que honre a camisa e traga resultados para a torcida. E essa responsabilidade recai sobre os ombros da diretoria interina, que assume em um momento crítico com poucas condições e tempo para fazer milagres. O presidente Osmar Stabile, por exemplo, está tentando segurar as pontas, buscando acalmar os ânimos e organizar o clube minimamente para o próximo compromisso. Mas o que o Corinthians realmente precisa é de um projeto de longo prazo, com transparência, planejamento e responsabilidade. Sem isso, a cada troca de comando, o clube continuará perdendo tempo e oportunidades. Outro ponto que merece destaque é o impacto das denúncias e investigações que rondam o clube. A denúncia do Ministério Público contra Augusto Melo e outros dirigentes não só traz à tona fatos graves que comprometem a imagem do Corinthians, mas também afeta o ambiente interno. Nenhum profissional quer trabalhar em um lugar envolvido em escândalos, e isso dificulta a atração e manutenção de bons profissionais, sejam eles técnicos, jogadores ou funcionários. Além disso, a exposição negativa na mídia prejudica a relação com patrocinadores e parceiros que buscam associar suas marcas a instituições sólidas e confiáveis. Enquanto isso, os processos jurídicos e as investigações caminham lentamente, criando uma incerteza que paralisa decisões estratégicas. O clube fica refém de um limbo jurídico
que além de desgastar a imagem, consome recursos financeiros e humanos que poderiam ser direcionados para a melhoria do futebol e da estrutura. Essa situação evidencia a necessidade urgente de uma reforma administrativa e de governança que permita maior controle, transparência e eficiência na gestão do clube. E tudo isso ainda acontece num momento em que o futebol brasileiro passa por transformações importantes, seja na forma de negociar direitos televisivos, na profissionalização das categorias de base ou na busca por modelos de gestão mais modernos e sustentáveis. O Corinthians, que sempre foi um dos protagonistas do futebol nacional, corre o risco de ficar para trás se não acompanhar essas mudanças. É preciso olhar para o futuro, investir em tecnologia, inovação e gestão profissional. É fundamental que o clube entenda que a era amadora e baseada em politicagens precisa acabar para que o Corinthians possa retomar seu lugar de destaque. Além disso, a relação com a base é outro tema sensível. O clube tem revelado alguns talentos, mas a falta de um planejamento estruturado faz com que esses jovens muitas vezes sejam negociados rapidamente antes mesmo de ganharem espaço no time principal. É um desperdício de potencial e uma perda de identidade. O Corinthians precisa valorizar seus garotos, dar-lhes oportunidades e criar um ambiente que os incentive a crescer dentro do clube. Isso exige investimento em infraestrutura, treinamento, acompanhamento psicológico e suporte completo. Na parte técnica, o trabalho do treinador Dorival Júnior também merece atenção. Ele assumiu em meio ao caos e tem tentado montar um time competitivo com as peças que tem à disposição. Dorival é um técnico experiente, conhecido pela capacidade de organizar equipes e extrair o melhor dos jogadores. Porém, para que isso aconteça, ele precisa de estabilidade e respaldo da diretoria. É fundamental que a comissão técnica tenha liberdade para trabalhar, que o elenco esteja motivado e que haja uma comunicação clara entre todas as partes. Sem esse ambiente, até o melhor treinador do mundo terá dificuldades para tirar o Corinthians do sufoco. Por fim, o momento pede união. O Corinthians não é feito apenas de jogadores dirigentes ou torcedores isolados. É uma grande família que precisa se unir para superar as adversidades. É hora de deixar as diferenças de lado e focar no que realmente importa ao clube. A torcida deve continuar apoiando, mas também cobrando com responsabilidade. Os jogadores devem se empenhar ao máximo mesmo diante das dificuldades. E a diretoria precisa assumir sua responsabilidade com coragem, transparência e compromisso. Se esse caminho for seguido, o Corinthians pode voltar a ser o gigante que sempre foi capaz de vencer dentro e fora de campo. Mas para isso acontecer, é preciso que todos entendam que o clube está acima de interesses pessoais e que o momento exige sacrifícios e trabalho duro. O torcedor pode até se revoltar, mas a paciência e a esperança precisam prevalecer. Afinal, o Corinthians é maior do que qualquer crise, maior do que qualquer problema. E a história já mostrou que o clube tem capacidade para se reinventar e voltar mais forte. O desafio está lançado. Agora é esperar para ver se a nova gestão, os jogadores e a torcida estarão à altura dessa missão. Porque no final das contas, quem sofre com tudo isso é o Corinthians. E o Corinthians jamais. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Rodinei, o lateral direito que tem chamado a atenção no cenário do futebol brasileiro, pode estar muito perto de se tornar o mais novo reforço do Corinthians. Nos últimos dias, o nome do jogador começou a ganhar força nos bastidores. E segundo informações exclusivas, o próprio atleta teria confirmado sua chegada ao clube alvinegro, alimentando um burburinho intenso entre torcedores e jornalistas esportivos. Ainda que o clube não tenha divulgado oficialmente nenhuma contratação, fontes próximas ao Corinthians indicam que as negociações estão avançadas e que Rodinei pode ser anunciado em breve. A movimentação surge em um momento em que o Corinthians busca reforçar sua defesa, especialmente na lateral direita, setor que tem apresentado algumas dificuldades nesta temporada. A possível chegada de Rodinei seria, portanto, vista com bons olhos pela diretoria, que pretende fortalecer o elenco para os desafios que estão por vir. Rodinei, que já acumulou experiência em clubes tradicionais do futebol brasileiro, é
conhecido por sua velocidade, capacidade ofensiva e boa entrega defensiva, características que poderiam agregar muito ao estilo de jogo do Corinthians. Seu perfil combativo e a entrega em campo também são pontos que agradam a torcida, que está ansiosa para ver como o atleta poderá contribuir no time comandado atualmente. A confirmação do próprio jogador sobre sua vinda ao Corinthians, ainda que informal, provocou uma reação imediata nas redes sociais, onde o nome de Rodinei passou a ser um dos mais comentados. Muitos fãs já projetam o que ele poderá fazer dentro de campo e como pode ajudar a equipe a conquistar os objetivos da temporada. Por outro lado, há quem espere por um posicionamento oficial da diretoria para que o rumor ganhe mais força e se torne realidade. Enquanto isso, o Corinthians segue em silêncio, mas as movimentações nos bastidores indicam que a janela de transferências pode trazer surpresas para a torcida alvinegra. Rodinei, por sua vez, parece pronto para abraçar um novo desafio e, se confirmado, deverá entrar em campo vestindo a camisa do Timão com a responsabilidade de ajudar o clube a retomar o caminho das vitórias e das conquistas. O futebol é sempre cheio de surpresas e esta possível contratação promete agitar ainda mais o ambiente corintiano. Fique de olho, pois nos próximos dias a situação pode evoluir e o rumor pode se tornar notícia oficial. Até lá, fica o burburinho e a expectativa de que Rodinei seja, de fato, o novo nome para reforçar o elenco do Corinthians nesta temporada. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!